Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido CPTS, que mês após mês a Capitana se envolve em algum tipo de polêmica. Mês passado foi um vídeo bacana que eu fiz, só que esse mês eu vou decepcionar vocês porque de fato não teve nada de novo. A gente precisa esperar como é que vai ser o desdobramento da questão do XPPR, né, com o CEPOF, que é a única coisa que teve de diferença, vocês vão ver, é que o CPTS comprou cotas do CEPOF, né, então participou da emissão do fundo, mas de resto nada, a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser o desdobramento, o quanto que o CPTS vai destravar de lucro nessa, quando tiver a quitação dos CRIs, né? Vamos ver. A gente tem que acompanhar, mas até agora nada. Então, relatório agora de março de 24. Bom, vamos lá, alguns pontos, né, pessoal? Assim, a taxa do líquida caiu um pouquinho, inclusive foi por causa das vendas que o fundo fez. A gente vai, quando vocês forem ver o vídeo do game, eu gostei da estratégia que o game adotou, porque quando você tem uma subida de taxa de juros, como a gente viu agora, indo para 6%, não compensa fundo imobiliário fazer muito trade de CRI. Exatamente porque vai acabar perdendo dinheiro. E o CPTS ele acabou fazendo alguma coisa e acabou reduzindo a taxa líquida do fundo, mas faz parte do fundo, né? A própria parte de ganho de capital com fundo imobiliário compensa um pouco isso, né? Mas a gente é importante frisar. Mas assim, um ponto que eu trago para vocês é que se a gente for pensar, o CPTS hoje ele está pagando menos de 2%, um pouquinho menos de 2%, 1,5% em relação ao Tesouro. Isso é baixo, porém, se a gente for ver, o resultado dele é muito grande. Para um fundo high grade, 0,9 ao mês é muita coisa para um fundo high grade, então isso acaba compensando. A gente teve um giro de cotas pouco pequeno, né, de 5,6. É o que normal que gira de cotas no fundo, normalmente os meses, né, 5, de 4,5% a 5,5%. Grande é o número de cotistas, mais 10 mil cotistas aumentando. Pessoal, mas aí aqui é base 10, né? Não tem muito que falar. Saiu um devedor, mas vamos avaliar aqui a gestão. Essa aqui é a mesma frase de todos, continua com o perfil high grade, isso ok, isso é muito bom. Rendimento de dividendo de 0,8 por cota, 0,079, 0,89 na média dos últimos 12 meses. Foram adquiridos 27 milhões de CRI ao spread de IPCA mais 8,4 e vendidos IPCA mais 7,10. Por mais que eles tenham adquirido isso, mas a questão toda é que acabou tendo a queda na taxa da carteira. Resultado de 0,7 por cota. Eles precisaram usar um pouquinho de reserva para poder pagar o 0,79. Eles ainda têm uma parte de inflação acruada de 1 centavo por cota. Ainda tem uma parte de resultado não realizado de 14 milhões. Aqui provavelmente tem XPPR no meio, aqui a gente não sabe, né? Porque esse resultado não realizado é pegar a quantidade de cotas, ver valor de mercado e preço de aquisição. Então isso aqui, se ele resolver vender, é isso que ele vai ter de lucro. Aqui a gente fala da liquidez, 7,2 milhões por dia, 372 milhões de cotistas, coisa gigantesca. Aqui ele teve um aumento na porcentagem de fundo imobiliário, se não me engano estava 28 mês passado, aumentaram. Enquanto o IRDM está fazendo ao contrário, o CPTS aumenta a posição, mas aqui a estratégia está muito clara, é XPPR, XP Properties aqui. Bom, pessoal, comentário macro eu vou passar batido porque a gente já viu bastante sobre carteira de março, então não tem muito o que falar. Então aqui na parte de resultado do mês, eles falam aqui, ó, considerando o nível de preço atual, ainda há muitos fundos imobiliários com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial. A carteira do CPTS é focada em tijolo, o que é muito bom porque dá para você destravar ganho de capital, o que é mais difícil em fazer com papel, por isso que o RDM tem sofrido. Um ponto é a parte de papel que o fundo tem na carteira. Então, como o CPTS é focado mais em tijolo, a parte de ganho de capital é muito mais fácil de acontecer.
Aqui, ó, no mês a rentabilidade do fundo foi de 1,38, que considera o dividendo mais a valorização da cota, e ela ainda está com deságio de 6% em relação ao patrimonial. O foco atual na gestão continua sendo o aumento da taxa média através da reciclagem, embora tenham reduzido referente ao mês passado. Eles adquiriram 27 milhões de compras de CRI, a taxa média de IPCA mais 4 e venderam... Eu vou ser muito sincero para vocês, porque eu não entendi como que isso caiu. Porque aqui a gente não está falando de marcação a mercado, né? A gente está falando de taxa de aquisição. Então, para mim ficou um pouco confuso como é que caiu, sendo que eles fizeram trocas de IPCA mais, com taxa maior e venderam taxa menor. Ficou difícil de entender aqui. Mas aqui o que eu falo para vocês, a gente está falando aqui de uma taxa de 5,74, essa taxa aumentou. Então, se a gente for ver a taxa média ponderada da carteira 6,56 para uma taxa de 6 e alguma coisa, praticamente fechou isso aqui. Então, é praticamente a renda fixa com risco de renda variável, porém o fundo continua entregando muita coisa. Então, a gente está vendo aqui que essa é a característica básica de high grade do CPTS. Aqui, pessoal, o ponto mais importante do relatório, que é voltamos a ter meses seguidos de lucro com as compromissadas. Então, parou de dar prejuízo. Então é importante vocês observarem, eu já vinha falando que isso ia acontecer em algum momento e voltou a acontecer. Vamos ver. Obviamente que eu acho difícil chegar a esses patamares aqui, mas estamos falando de retorno que era previsível que ia acontecer e eu não achava que ia acontecer mês passado e já aconteceu, então continuamos com lucro, o que é muito importante. A gente vai ver isso diretamente lá na DRE do fundo. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Aqui é o retorno. Aqui eu até deixei marcado, pessoal, porque faz tempo que o CPTS não faz uma emissão, né? A gente está falando de maio de 22, mais de 2 anos sem emissão. É que o fundo vem há um bom tempo abaixo do patrimonial, né? Vamos ver se passando o patrimonial eles fazem uma emissão que, embora a Capitânia não seja muito adepta à emissão, não veja tanto problema em fazer emissão abaixo do patrimonial como a gente tem visto por aí, mas estava na hora, né? Então a gente estava vindo com emissões frequentes, né? A gente teve emissão, 3 emissões no mesmo ano aqui, né? Se a gente for pegar bastante emissão, então vamos ver, né? Se o fundo resolve fazer uma emissão aí nesse ano ainda, se ultrapassar a cota. Aqui as movimentações. Aqui o que eu falei para vocês, pessoal, assim, acho que a movimentação mais significante que eu vejo foi essa compra da participação no CEPOF, né, de participação na emissão. Eles praticamente pegaram metade das cotas do CEPOF na emissão, porque o total foi de 56 milhões, eu peguei lá na oferta de encerramento, então eles participaram de metade praticamente dessa emissão. E se a gente for somar venda com compra, basicamente o que foi vendido foi VISC BPML, mas acabou equivalendo com essa compra do HBCR aqui. Então entrou 27 milhões na carteira do fundo de a mais, né? Porque isso aqui equivale, né? 7,87,5 com 15. E outro ponto que me chamou a atenção foi a venda de VISC, mais uma vez, mais um fundo vendendo VISC. Eles compraram bastante, grande parte dos fundos que tem carteira de fundo imobiliário comprou o VISC e começou a vender esse ativo. A gente precisa identificar o porquê disso. Mas aqui mostrando que o retorno da carteira de fundo imobiliário sempre foi muito bom. E aqui a gente consegue ver o resultado disso, né? A parte de rendimento do CRI veio boa, principalmente por causa da atualização monetária, porque como ele é IPCA, a gente está falando aí de IPCA de fevereiro de 80,08. E aqui a gente vê o fato do ganho de capital. O fundo ele sempre trabalhou ganho de capital exatamente por causa da questão da carteira de tijolo. E aqui, pessoal, é um ponto que eu sempre gosto de trazer para mostrar para vocês o porquê que FOF não consegue fazer isso, se o CPTS, que não é um FOF, ele é um fundo de CRI, mas tem uma grande parcela de parte de fundo imobiliário, consegue fazer ganho de capital e FOF não consegue. Então, olha só, nitidamente eles vêm fazendo ganho de capital todos os meses, menos esse daqui, né, que aqui
teve um prejuízo, mas é bom porque ele pode compensar, mas todos os meses tem ganho de capital. Se a gente for pegar o acumulado de 24, tem 10 milhões de ganho de capital. Então o CPTS é muito bom nisso. E isso sempre foi uma das características que diferenciou o CPTS dos outros fundos de papel. E aqui a gente vê a despesa financeira, vocês vejam que ela vem caindo, porém do mês passado para esse aumentou em 300 mil. A minha única justificativa, até pelo fato da Selic ter caído, é o número de dias úteis. Em fevereiro tem muito menos dias úteis que março, então isso impactou negativamente, embora a compromissada venha, ou a despesa financeira venha caindo, mas o impacto foi um pouquinho maior por causa da quantidade de dias úteis. Então aqui, resultado, ele ainda usou um pouquinho o que ele tinha basicamente de reserva, praticamente zerou reserva. Então, se o fundo não tiver nenhum resultado extraordinário mês que vem, ele não deve pagar 79 centavos, ele deve voltar para essa casa aqui de 70, de 75, de 0,7. Vai continuar pagando 7 centavos, mas a terceira casa decimal deve praticamente no zero aqui. É o que eu acredito. Bom, o que mais aqui? Acho que não tem mais nada para falar. Aqui que eu falei para vocês, né? Que aqui no mês passado estava em 28. Então, pessoal, assim, a gente não tem muito o que falar do CPTS, não tem nada de novo referente ao mês passado, sem movimentações significativas. E temos que aguardar como é que vai ser o desdobramento dessa questão do XPPR, aguardar a finalização da venda lá do Faria Lima e vamos ver como é que vai ser o lucro para o CPTS que vem aí, e se não tiver nada mês que vem, provavelmente ele deve reduzir os rendimentos para o mês que vem, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo.